A paz de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Estamos no segundo vídeo neste assunto sobre a ressurreição. É uma fagulha, um assunto muito extenso e grande sobre a ressurreição, porém, é simplesmente uma fagulha, algo pequenino que estamos ensinando aqui nesses vídeos. Precisaria de muitos vídeos e muitas horas de pregação só desse assunto, tão importante que é a ressurreição. Mas vou, nesses pequenos vídeos aí, fazer um resumo, uma conclusão das partes mais importantes que você precisa saber. Você que é cristão, católico, crente, evangélico, que frequenta alguma comunidade ou mora em alguma comunidade, que está seguindo a Jesus Cristo. Você está seguindo mesmo a Jesus Cristo de todo o coração? Sua espiritualidade, ela é uma espiritualidade verdadeira ou é vã, inútil? Nós temos 3 tipos de ressurreição. Eu disse 3. Não é só um que a Bíblia nos revela. Primeira ressurreição é quando um pecador que anda na injustiça, nas trevas, que não conhece a Deus, nunca teve uma experiência com Deus, nunca teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, algo sobrenatural na sua vida, nunca teve a fé ou a fé verdadeira. Um dia ele experimentou, através de um grande sofrimento, ou de um milagre que viu, ou de uma oração que recebeu, experimentou a graça de Deus, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Cada um tem uma experiência de formas diferentes, não é igual para todo mundo. Então, com essa experiência, o Espírito Santo fez você nascer de novo. Você era um homem, uma mulher pecadora, que andava em maus caminhos. De repente, teve essa experiência com Deus. É o que nós pregamos para que você tenha essa experiência. Quem não teve essa experiência? Você tem que ter uma experiência sobrenatural de Deus na sua vida, para que haja esse novo nascimento. Uma nova criatura precisa nascer dentro de você. Você tem um corpo físico e tem um corpo espiritual. Uns já estavam mortos 2 ou 3, 4, 5 vezes. Outros já estão 10 vezes mortos dentro de si mesmo. Andando aí de bicicleta, de carro, de ônibus, por aí, e até frequentando igrejas, mas mortos em sua espiritualidade, em seu caráter, sua conduta. Porém, ao experimentar a graça de Deus, ter uma experiência com Deus, foram renovados, transformados. Cada um de uma forma, de um jeito, porque Deus, Ele salva as pessoas e concede essa graça e milagre do novo nascimento do jeito como Ele quer. Pode ser em casa, pode ser na rua, em qualquer lugar. Na igreja, num grupo de oração, num evento. E essa é a primeira ressurreição. Um pecador, um homem, uma mulher que andava na escuridão, em maus caminhos, praticando a injustiça. E aí se torna um verdadeiro filho de Deus, um cristão. Era um filho do diabo, na sua espiritualidade. Agora é um filho de Deus. Foi revestido com uma roupa nova, lá dentro de você. Então, foi purificado, lavado no sangue de Jesus Cristo. Você se arrependeu, se confessou, e agora você disse consigo mesmo: eu vou seguir o caminho de Deus. Daqui para frente serei uma nova criatura. Vou praticar o direito e a justiça. Vou viver esta fidelidade, esta verdade. Vou seguir Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que está à direita de Deus, aqui neste mundo, porque eu creio na vida eterna. Experimentei isso. Então você dá o testemunho da sua experiência com Deus. Temos experiência na humanidade inteira, no meio de católicos, de evangélicos, pentecostais, experiências, pessoas que dão seus testemunhos e deixaram o mundo
do crime, das drogas, do adultério, da mentira, da falsidade, da imoralidade, da avareza, da ganância. Abandonaram sua vida desonesta e agora são pessoas que se esforçam para ser honestas, verdadeiras, sinceras. Eram adúlteros, mas não são mais. Eram ladrões, desonestos, mas não são mais. Se esforçam para ser honestos. Eram mentirosos, mas não são mais. Tinham palavras profanas, maliciosas, perversas na boca. Quando falava, contaminava os outros. Eram pessoas soberbas, cruéis, violentas. Pessoas que maltratavam as crianças, os animais, as criaturas. Porém, abandonaram esta prática abominável. Eram efeminados. Mulher gostava de mulher, homem de homem. Andavam nesta prática do homossexualismo. Eram assassinos, eram pedófilos. Enfim, golpistas. Falsos católicos, falsos crentes, mas se tornaram verdadeiros. Tiveram uma experiência com Deus. Foram transformados. Esta é a primeira ressurreição. Este é um tipo de ressurreição. Esta é a mais necessária. Nascer de novo, nascer de Deus. Agora você é um filho e uma filha de Deus. Você precisa de alimento espiritual, da palavra de Deus. Ler, estudar a palavra, ter uma orientação espiritual e você começa a se alimentar da graça de Deus. Oração, palavra de Deus e começa a praticar boas obras. Ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Visitar os doentes, os presos. Dar de comer a quem tem fome, vestir aqueles que não têm muita roupa. Começam a praticar boas obras. E aí nós temos o evangelho, a doutrina, o ensinamento de Deus. Para que você tenha uma conduta e possa aprimorar, aperfeiçoar essa conduta e amadurecer seu caráter pela palavra de Deus, a verdadeira educação. Uma universidade celestial, a Bíblia Sagrada. Educação do alto para seus filhos e filhas. E tem a segunda ressurreição, isto é, um outro tipo de ressurreição. São 3 tipos, eu falei do primeiro. O segundo tipo de ressurreição, irmãos, é bem fácil de entender. Está lá, por exemplo, nos evangelhos, e hoje, em nossos dias, também isso acontece. Que pessoas ressuscitam pela graça de Deus. Morreram e voltam em nome de Jesus por um milagre a viver novamente nesse mundo. Então, são ressuscitadas no seu corpo físico. Corpo físico. Ressurreição do corpo físico, mas que vão morrer depois. Não é uma ressurreição como a outra que nós vamos falar aqui. A ressurreição de Cristo. Por exemplo, Lázaro esteve 4 dias no túmulo. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. Lázaro estava apodrecendo já. E ele foi curado daquela doença que o levou à morte e saiu do túmulo. Todos ficaram pasmos. Todos os que estavam lá viram isso. Muitos que ainda não tinham se convertido, que ainda duvidavam de Jesus Cristo, principalmente entre os sacerdotes judaizantes. Realmente ele dizia, não, esse é realmente o Filho de Deus, esse é o Messias. Para fazer um milagre desse, nunca se ouviu, nem viu, nem antes nem depois, em Israel, um milagre desses. E tudo o que ele fez, mas 4 dias, já estava cheirando mal, ressuscitou. Foi curado de sua doença. Irmãos, este foi um milagre, por exemplo, já no final do ministério de Jesus, onde ele já estava perto de ser condenado à morte. Ele fez esse grande milagre. Mas antes, o filho da viúva de Naim,
estava saindo lá um cortejo de um sepultamento, quando Jesus estava chegando com os discípulos na cidade de Naim. Era uma viúva, filho único. Jesus ressuscitou aquele filho daquela viúva. Todos também ficaram pasmos e deram glória a Deus. Estava sendo levado para o sepultamento, para ser enterrado. Jesus ressuscitou. É um segundo tipo de ressurreição. Ressurreição do corpo. Mas esse filho da viúva de Naim, um dia ele morreu de novo. Morreu. Não foi uma ressurreição como a de Jesus Cristo. Ressuscitou, mas morreu de novo. O Lázaro também morreu de novo. Entre outros e muitos que Jesus ressuscitou lá na época. E durante os séculos e no meio de nós hoje, quantas pessoas receberam esse milagre de, depois de morrer, voltar para contar as suas experiências? Então, um segundo tipo de ressurreição. O terceiro tipo de ressurreição, meus irmãos, é a ressurreição de Jesus Cristo. Essa ressurreição que torna a pessoa imortal, incorruptível. Recebe um corpo novo, glorioso. É sobrevestido com um corpo novo, não com uma carne e o sangue deste mundo, mas feitos por Deus. É um grande mistério, sim. Jesus, quando apareceu neste corpo glorioso, eles achavam que estavam vendo o Espírito, então Jesus pediu, vocês têm alguma coisa para comer? Eles deram peixe, deram mel, ele comeu, à vista dele, comeu, bebeu. E não foi só uma vez, depois que ele ressuscitou. Podiam tocar nele. E Jesus disse, um espírito não tem um corpo como eu, podem tocar. Então, é uma ressurreição que todos nós cristãos estamos aguardando, esperando. Essa ressurreição, semelhante à de Cristo, todo cristão verdadeiro, todo vencedor eleito vai receber quando Jesus voltar na sua glória. Então, nós receberemos uma ressurreição assim, como a de Jesus. Esta é a fé que nós temos e estamos plantando, semeando nos corações. Quando Jesus voltar, os mortos em Jesus Cristo, os que pertencem a Ele, que morreram há tanto tempo, ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos na ocasião da sua vinda, que sobreviverem à grande tribulação, serão transformados, como num piscar de olhos. Está lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50, 51. Quando tocar a última trombeta, os mortos ressuscitarão e os que estiverem vivos na ocasião da vinda de Cristo serão transformados, como num piscar de olhos. Então receberão este corpo incorruptível, imortal, que nunca envelhece, algo misterioso, e serão como os anjos de Deus. Os anjos de Deus. Irmãos, vamos para o terceiro vídeo, porque este assunto sobre a ressurreição, ele é muito importante. Amém?